Corsa GLS automático e Cruze Premier 2, 1999 e 2020. Será que dá para comparar ou será que não dá? Se for parar para pensar, não é uma comparação muito justa não, porque aqui a gente está falando de um carro com muito mais tecnologia, com entre-eixos muito maior, porque apesar dos dois serem detentores da mesma categoria, o que seria talvez um hatch medium, com o tempo os carros foram crescendo, então foi natural o crescimento dos carros ao longo dos anos. Por exemplo, quando a gente pegou o primeiro Onix, o Onix Hatch, o Vitorino foi e colocou na garagem da casa dele e ele notou que o tamanho do Onix era exatamente o mesmo tamanho em comprimento do GC que ele tinha, do Subaru 97 que ele tinha. Então a gente está falando de um hatch contra um sedã e o mesmo tamanho. Então, para vocês terem essa noção de como os carros cresceram muito ao longo dos anos. Fora que além de tudo a gente está falando de central multimídia, de ar-condicionado digital, de piloto automático, de farol com acendimento automático. Outros carros da atualidade já têm um sensor de chuva. Esse carro tem carregamento por indução. Então a gente está falando de uma comparação que não devia existir não. Por que eu escolhi dar uma volta primeiro no Onix para depois dar uma volta no Corsa? Porque quando você sai de algo superior para algo inferior, o impacto é ainda maior. E sabemos que o Corsa vai perder esse comparativo que nem é um comparativo, tá? Eu já cansei de dizer, se você nunca viu nenhum vídeo da Chevrolet do nosso canal, convido vocês a assistirem. Tem alguns rolando aqui no card, aqui em cima. Convido vocês a assistirem porque a gente sempre passa a nossa mais sincera opinião, tá? Eu digo a gente quando o Vitorino participa e enfim. E galera, os carros da Chevrolet novos, eles estão tendo um desempenho eu digo desempenho, mas não é querendo falar de uso em pista, enfim. É querendo falar de desempenho em cidade, de tesão de guiar. É um carro que no dia a dia você sente tesão de guiar, tá? Mesmo sendo 1.0, mesmo sendo um sedã, mesmo sendo um motor 3 cilindros, independente de qualquer motivo, qualquer circunstância que vocês me apresentem. E de verdade, galera, isso não é jabá, porque a gente não recebe nada para fazer isso. Se a gente falar mal, a gente vai continuar testando os carros, então não tem motivo para só falar bem. É de fato sincero, de verdade. Esse carro já tem start-stop, esse carro já tem carregamento por indução, esse carro já tem o Car Auto e o CarPlay via Bluetooth, não precisa mais de cabo, coisas que eu já me queixei nos modelos anteriores, né? Porque o primeiro que a gente pegou assim foi a S10, mas enfim. O que eu quero dizer, galera, é o seguinte, esse carro, no que se propõe, ele é muito legal. E hoje, no mercado, quando a gente fala que todos os carros 0 km custam muito caro, quando se fala de carro com tecnologia embarcada, e não carros, microcarros, né, tipo carros pequenos, carros 1.0, com pouca ou nenhuma tecnologia, quando a gente fala de carro, de automóvel, de fato, esse carro é um carro que não custa tão caro assim, viu? Não custa, de verdade. Cara, não tem que falar, é um baita de um carro. E assim, a gente não consegue, e não existe a comparação Corsa e ele. Mesma coisa que eu comparasse um Fusca Itamar com um Fusca 2012. Não faz sentido nenhum. Mas assim, não existe, cara, não existe a comparação. Não existe. Tanto de design quanto de qualquer outra coisa, não existe. Há quem prefira o design do Corsa, há quem prefira o do Onix, mas enfim, design é irrelevante na hora de você comparar dois carros de décadas tão diferentes assim. Obviamente a escola de designers muda, não tem nem o que falar. E é uma parada cíclica, né? Ora a gente está fazendo carro redondo, ora a inovação é carro quadrado, depois a gente volta para os carros redondos, e enfim, é uma coisa cíclica, a gente sempre vai estar no mesmo caminho. O que eu sempre elogio nos Chevrolet novos são o chassi e acerto de suspensão. Não é um carro esportivo, mas ele se comporta, eu não ouso dizer que ele se comporta como um carro esportivo, veja bem. O que eu digo é o seguinte, visto que isso aqui é um Corsa 2020, salvo todas as devidas proporções e crescimento, ele não tem nada a ver em suspensão e chassi. Então se você colocar um carro desse aqui, e se você comparar o chão dele com um carro esportivo de época, talvez ele seja tão bom quanto. Bom, sem mais delongas, bora pular pro Corsinha, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência um pouco divertida. Bom, a gente já consegue ver que a primeira parte da experiência com o Corsa é os coxinhos tudo fodido. Olha. Galera, esse aqui é um Corsa 1.6 8 válvulas, tá? Automático de 4 marchas. Esse carro, por incrível que pareça,
Tem airbag duplo, não tem freios ABS, atrás temos tambor e não disco, mas assim, é um carro que pro ano que ele foi fabricado, né, pro ano que ele foi pensado, era um carro muito legal. Então galera, esse carro é um ótimo daily driver, tá? Daily driver, um carro pro dia a dia, como que? Porque no trânsito, em idas e vindas, São Paulo, viagens, interior e tudo mais, é muito gostoso ter carro automático, né? Porque, pô, você não tem preocupação nenhuma com ficar passando marcha, com embreagem. Então galera, isso aqui é um Corsa GLS, é o mais completo que tinha de época. Não tem farol de milha, é esse modelo em específico, farol de neblina, né? Enfim, mas dá pra pôr um para-choquinho ou acionamento. Esse carro tem 183 mil quilômetros, então é um carro que já tem sua vida ali bem vividinha, né? Então a parte de baixo dele tá ruim. Então assim, um dos motivos pelos quais eu digo que não dá pra comparar esse carro com o Onix, primeiro, o Onix não tem 1000 km rodados, esse aqui já tem quase 200, né? O amortecedor desse carro já não existe mais, parece que eu tô navegando aqui. Suspensão do Onix perfeita, 0 km. Chassi desse carro, suspensão desse carro, freio desse carro, é tudo muito antigo, é tudo muito antiquado. Pra época, era supra-sumo, era o que tinha de bom. Hoje, já não é tanto assim, né? O que eu digo é o seguinte, saindo de algo superior e vindo para o inferior, o choque é muito maior do que o inverso. Porque esse carro não tem um ar-condicionado que funciona muito bem. O botão desse carro tá na minha mão. Não funciona ar quente. Rádio desse carro é o que tem, enfim, não tem conectividade nenhuma, né? Se você quiser que tenha, você tem que colocar aqueles aparelhos da Pioneer que já tem o CarAuto, o CarPlay, enfim. O farol não ilumina bem. Incrivelmente o interior desse carro tá muito bem cuidado, de verdade mesmo. Você vê que os forros de porta estão todos muito bem colados, não estão com aquela barriga que geralmente ficam. O volante está muito destruído. Espina, põe o Lotus. Não vou pôr Lotus porque eu vou perder o airbag. Eu quero manter esse carro o mais original possível, dentro do cabível, claro, não vai ficar original. Eu tô batendo um papo com vocês aqui como se fosse explicando por que eu tô com esse carro, quando na verdade o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: não existe comparação. Primeiro, em autonomia, esse carro bebe muito mais do que o Onix. Velocidade de câmbio piada. Performance de motor, de powertrain, não existe, esquece. Isso aqui é 1.6 manco com um câmbio lento que nunca vai andar nem perto do Onix. Muita gente fala que os carros zero são um absurdo de caro, de grana alta e tudo mais. Só que você já parou pra pensar quanto custava esse Corsa em 1999? Então assim, eu volto a dizer que não existe parâmetro de comparação de um carro dos anos 90 com um carro da década de 2020, não existe. Primeiro porque são tecnologias totalmente diferentes, segundo porque são escolas, de forma geral, tá? Escola de motor downsizing, escola de design, escola de tudo extremamente diferente. Então não existe a comparação. Mas é legal a gente entender que o que a gente tinha de melhor na época não chega nem aos pés do que a gente tem de pé de boi hoje. Não tô dizendo que o Onix Premier 2 é pé de boi, tá? Ele é o mais completo da categoria da Chevrolet. Mas o que eu digo é, se a gente for pegar lá o Onix LT, ele já vai ter muito mais coisa do que esse Corsa 99 aqui. E claro, performance não vai se comparar, nada vai se comparar. Só que é engraçado ver isso, como evoluiu. E é mais engraçado ainda a gente perder tempo pesquisando preço de carro antigo, comparando com os novos, e a gente vê que não mudou quase nada, galera. Se a gente for falar em correção, se a gente for falar em troca de moeda, se a gente for literalmente converter o valor da época para hoje, a gente vai ver que se encareceu 10 mil, 15 mil reais é muito, óbvio, 10 mil, 15 mil é uma grana absurda, mas olha o tanto de coisa que foram agregadas aos carros novos. Será que não vale a pena? Bom, pessoal, então é isso aí. Isso aqui foi um comparativo bem simples, tá? Mas bem interessante, pelo menos ao meu ver. Foi uma coisa bem legal, um vídeo bem gostoso de se gravar. E eu queria saber se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acharam que fez algum sentido. Deixa nos comentários pra gente, e deixa nos comentários que tipo de comparação você faria de carro da antiguidade, década de 80, 90, enfim, com carros da nova era, da atualidade.
Diz aí nos comentários quais modelos você compararia, pra gente interagir nisso aí, fechou? Galera, espero que vocês tenham curtido essa comparação, não tão comparação assim, mas antes de ir embora eu queria deixar uma pergunta. Vocês preferem gastar em torno de 88 mil reais nesse carro ou em torno de 10 mil reais nesse carro e gastar os 78 mil nele? Eu faço a pergunta, eu sei que não tem sentido, mas como o nosso canal é um canal de pessoas que não tem sentido nenhum em gostar de carro, não faz sentido algum a nossa paixão, então eu queria deixar essa pergunta para vocês, deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber da sua resposta. É isso aí, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final, tamo juntasso, considere ser um membro e é isso aí galera, valeu, falou, 150 é nóis, fui!